Você tá afim de aprender uma decoração simples, bonita, que você vai arrasar aí com os seus clientes? Então assista esse vídeo porque eu vou te mostrar a decoração de um bolo que eu fiz na minha confeitaria em casa. Oi pessoal, eu sou a Dani e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês bem detalhadinho, bem explicadinho, esse bolo com o tema Pequena Sereia. Então vamos lá, gente, vai deixando um like pra gente, comenta aqui embaixo e não se esquece de se inscrever no nosso canal porque eu tô soltando vídeo aí toda semana pra vocês. Vamos lá pra esse vídeo aprender todo esse passo a passo? Então vamos iniciar a decoração desse bolo. Ele é um bolo de 1,5 kg e ele vai ser pro mêsversário da filhinha da minha cliente. Vamos começar fazendo uma pré-camada, que a pré-camada é bem simples. É um pouquinho de chantilly que a gente vai passar por todo o nosso bolo, para esses farelinhos que vai saindo do bolo não atrapalhar a nossa decoração. Não é obrigatório fazer a pré-camada, né? Mas é interessante se você não quiser ali ficar com aqueles pedacinhos de farelo subindo. Uma outra opção seria vir aplicando o chantilly direto, sem ser da forma que eu estou fazendo. Colocaria ele na manga de confeitar e depois aplicaria em todo o seu bolo. Assim você depois vinha fazendo só o trabalho com a espátula, seja ela lisa, pode ser ela com textura também, não tem problema, da forma que você quiser. Aí você não precisaria estar fazendo uma pré-camada, porque automaticamente ali você ia cobrir todo o nosso bolo e não teria contato com esses farelinhos do bolo. Fiz a pré-camada e agora a gente vai utilizar o chantilly com a cor do tom do bolo que a cliente me pediu. Vou preparar o chantilly bem rapidinho. E como eu tinha feito bastante chantilly ali na cor branca, né, tinha batido já em excesso, para poder confeitar, só fui tingir mesmo. O chantilly estava pronto, só acrescentei e fui mexendo com uma espátulazinha ali bem rapidinho, só para misturar. E o tom dele é um tom bem clarinho na cor rosa. É só para dar um detalhe, porque a gente vai fazer um trabalho com o bico também. O topo ele tem bastante elementos, então tem bastante informação nesse bolo. Então para não ficar muito chamativo, muito forte, o tom do fundo vai ser bem clarinho mesmo. Até porque a gente estava tentando combinar a cor do bolo com a roupinha da neném, que era com o tema também Pequena Sereia. Então para combinar a cor da roupinha dela, era esse tom de rosa bem clarinho. E tinha também a saia desse bodyzinho que ela ia utilizar, que tinha um tom de azul, um azul meio esverdeado, bem clarinho, meio cor de água mesmo, aquele tom de água. Então, o que eu optei por fazer? Fazer o fundo rosa, da forma que eu estou mostrando pra vocês, e vir fazendo os detalhes de babadinho, como se fosse simulando a água ali, pra combinar com a roupinha dela também. Então, fui passando o chantilly na cor rosa em todo o nosso bolo. Aqui não tem muito segredo, é basicamente da mesma forma que a gente fez a pré-camada, porém a quantidade de chantilly é um pouquinho maior. Não muito grosseiro também, para não ficar aquela camada de chantilly muito grossa na hora que você servir, cortar o bolo, né, e for servir. Então não é interessante, é bom colocar não exageradamente, uma quantidade que fique bacana para consumir. Eu vou tentando só espalhar assim com todo cuidado, mas antes de vir com a espátula de textura, eu sempre gosto de vir com a espátula lisa, porque aí deixa bem retinho, né, bem bacana, para depois vir passando a espátula de textura, porque assim as imperfeições eu já vou tampando e tampando esses buraquinhos que ficou. Em cima também dá para fazer da mesma forma, você já pode ir alisando para deixar bem retinho e depois você vem com a espátula de textura, finaliza a lateral e automaticamente quando você finalizar a lateral, em cima vai ficar imperfeito as quinas, aí você vai ter que arrumar novamente. É todo um processo. Vai passando embaixo, arrumou embaixo, vai mexer em cima e assim a gente vai fazer por todo o nosso bolo. Esse excesso que tá na parte de baixo eu vou dar uma retirada, não vou deixar. Não tô muito preocupada em danificar ali embaixo o desenho, porque a gente tá vindo agora fazendo com a espátula de textura. Foi o que eu falei, eu faço primeiro com a espátula lisa, para depois vir com essa de textura. E esse pratinho que eu tô utilizando, ele tem um degrau. Por conta desse degrau, eu tenho que utilizar a espátula um pouquinho mais torta. Eu deixei ela um pouquinho mais de lado para mim poder passar ela ali, senão não ia dar certo, por conta desse degrau. Automaticamente a gente arrumou as laterais do bolo e as quinas em cima ficarem perfeitas novamente. É só arrumar as quinas, também não tem segredo na parte dessas quinas. Eu gosto de utilizar sempre essa espátula, que ela tem um bico mais fininho. Eu me sinto mais à vontade utilizando ela, consigo trabalhar bem melhor do que com as outras. Então eu sempre vou empurrando para o meio. E quando o bolo ele não é liso na lateral ou tem pouco elemento na parte de cima, eu sempre gosto de fazer um trabalhinho ali com uma colherzinha, para dar um detalhe maior.
Mas aqui não vai ser o caso, porque esse bolo eu vou fazer alguns detalhes em cima com algumas bolinhas coloridas, né? No caso na cor rosa. E eu vou vir com bastante elementos do topo, então ele não vai ficar faltando elementos, né? Vai ficar interessante sim, deixando ele liso. Então eu só tava arrumando aqui, né? Porque faltou um pouquinho de chantilly, eu acrescentei e fui empurrando para o meio. E agora a gente vai fazer os detalhes na parte de baixo. Mas antes de iniciar esses detalhes, eu vou dar uma limpadinha na bandeja. Não precisa ser bem delicado, porque como a gente vai vir encostando no bico de confeitar ali próximo, é só mesmo para tirar esse excesso e não ficar manchado nem o pratinho e nem essa nova cor que a gente vai colocar. E sobre a limpeza dos pratinhos, eu sempre faço ou com guardanapo ou com papel toalha. Vou passando até limpar. Se for alguma cor muito forte, eu molho um pouquinho o guardanapo ou o papel toalha e eu vou passando que aí ele sai sem trabalho. Aqui eu tô usando aquele bico que eu uso para fazer as flores, eu utilizo para fazer aquelas folhinhas das rosas, quando a gente tem aquela mini bailarina. O nome dele é bico pétala mesmo, eu não vou lembrar a numeração, mas eu utilizo ele é bem pequenininho, bem fininho. Dificilmente eu uso ele para fazer exatamente as rosas, né? Antigamente eu usava mais, mas agora, a princípio, eu tô utilizando ele muito para fazer essa parte de mar, que simula ali as ondas do mar, a água do mar, né? Quando precisa simular alguma coisa com água, é ele que eu tô utilizando. Eu tenho o mesmo modelinho dele, só que bem maior, que eu também fiz, um bolo da Pequena Sereia, que foi bem legal, só que como esse é um bolo alto e pequenininho, né? Eu tive que comprar esse bico que ele é menorzinho para poder dar certo. E para fazer essa parte com o trabalhinho de bico não tem segredo, pode ver. Você vai só subindo e descendo, tenta encostar, não precisa encostar na parte rosa, mas tenta chegar o mais próximo, deixando o bico um pouco inclinado, com a pontinha para fora. E você vai passando, subindo e descendo, mantém a pressão de toda a manga de confeitar, né? Você vai manter a mesma pressão. E a única parte que você vai fazer diferente vai ser a parte de baixo, que você vai tentar encostar ali na bandejinha para cobrir, né? Senão vai ficar esse espaço rosa, vai ficar estranho. Mas vocês viram que não tem segredo, não é difícil de fazer essa parte, a questão da decoração também não é difícil, bem rapidinho a gente fez aqui juntas. Se você tá gostando, se você gostou desse modelinho, se achou difícil, comenta aqui embaixo, porque eu também quero saber a opinião de vocês. Eu gosto sempre de saber se vocês estão testando aí, se vocês fazem algum trabalhinho dessa forma que nem eu faço. Comenta aqui embaixo, porque eu gosto de saber a opinião de vocês sempre. Não esquece também de deixar um joinha pra gente nesse vídeo, porque dá um trabalhão de fazer. Então comenta, curte e também não se esquece de se inscrever no nosso canal, porque a gente tá soltando bastante vídeo aí pra vocês. Mas enfim, vamos continuar aqui no bolo. Vou fazer uma aplicação bem de leve de glitter, pra dar um charme a mais, né? Eu sou apaixonada por glitter. Então, quando eu posso aqui, eu sempre coloco um glitterzinho. Só que esse glitter que eu comprei, ele entope minhas bombinhas, ele é um pouquinho grosso. Então, às vezes eu jogo com a mão mesmo, mas como eu queria colocar na lateral, eu tinha que colocar na bombinha. E uma forma de tanto economizar o glitter e espalhar ele bem, é você deixar ele com o canudinho, que no caso é esse canudinho que eu tô sofrendo ali pra desentupir. Por isso que eu insisti em deixar ele ali dentro. Então, o glitter aplicado no nosso bolo e agora falta a parte mais bonita, que é finalizar ele com o topo, porque aí o nosso bolo ele começa a ter vida, a gente começa a dar uma carinha ali para esse bolo. Então, eu fui colocando a Pequena Sereia em cima, fui colocando também o nome da criança, tem a idade, tem também um topo que vai na frente, que vai ficar muito bonitinho. Então, vou espalhar todos os elementos que tem desse topo. E também em cima eu vou colocar depois algumas pérolas, porque eu achei que tava pouco elemento em cima, né? Eu deixei ele liso, já pensando mesmo em algumas pérolas, só que eu não quis colocar por todo o topo do meu bolo. Então eu fui colocando alguns detalhes aqui, alguns detalhes ali, e já já eu mostro esse bolo finalizadinho com o topo pra vocês. E como eu falei, esse topo eu vou colocar alguns elementos na frente. Porém, se a gente não proteger esse topo, quando ele entrar em contato com o chantilly, essa cor que tá no chantilly, ele vai transferir para o nosso topo, porque o topo ele é de papel. Então, o que que eu faço? Eu sempre coloco uma fita adesiva entre eles, né? Eu colo, no caso, o topo, e depois que eu colo, ele cria essa proteçãozinha de plástico, eu recorto as laterais, deixo bonitinho, bem rente, né? E eu encosto, entro em contato sim com o chantilly e dessa forma eu até deixo na geladeira e não corre o perigo de manchar. Nunca manchou, já deixei o bolo esperando pelo cliente na geladeira, o cliente também já pegou o bolo de manhã e ia fazer ser só à noite e ele tava com um topo na frente e ficou perfeito. Então sempre gosto de estar fazendo essa proteção.
Eu coloquei essas duas bolinhas para simular o ar, né, do peixinho, né, as bolinhas que ele solta. Aí tava faltando só mais uma ali que eu achei que ia ficar interessante colocar uma menorzinha. E eu já vou mostrar pra vocês o bolo finalizado. E ele finalizado ficou dessa forma. Porém, aquilo que eu falei, ainda senti que tava faltando alguma coisa. Fui mostrando pra vocês, porém eu queria colocar as bolinhas. Então voltei com a câmera ali pro lugar e fui pegar essas bolinhas cor-de-rosa que eu comprei. E eu achei um charme, porque deu um destaque ainda maior ali na pequena sereia, porque fica algumas pérolas rosinhas ali em volta e também o topo não queria encostar no bolo, então deixei bastante pérolas para dar aquele detalhe e ficar aquele charme bem bonito. Eu me apaixonei, a cliente também gostou bastante. E o que eu achei legal nessas bolinhas é que ela vem vários elementos dentro. Vem bolinha, vem alguns granuladinho branco. É bem bonitinho. Já vou chegar com a câmera mais perto para vocês darem uma olhadinha. Mas se vocês já gostaram do vídeo, vai deixando um like aqui pra gente, comenta aqui embaixo e também não se esquece de se inscrever no nosso canal. E ele ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima!